Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, sentar cada um nos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Nossa! Nossa, peraí, ficou bonito na foto. Como é que é o nome desse colega aqui? Verde? Verde? Então, na aula de hoje nós vamos falar de François Quesnay, filósofo e pensador da economia francês, que viveu aí de 1694 a 1774, ou seja, na transição do século XVII para o século XVIII. E a principal tese defendida por François Quesnay é de que a riqueza vem da terra. Por isso ele é considerado o pai de uma corrente filosófica e econômica chamada de fisiocratas. Alguém sabe o que significa fisiocratas? Kratas vem do grego kratos, que quer dizer poder. Isso, democracia. Gracia vem de kratos, que quer dizer poder. Demo é o capeta, o capiroto, o demônio, não é? Na verdade, demo em grego é o povo. Mas o povo e o demônio é a mesma coisa. Olha os demônios que eles colocam na presidência do nosso país, né? Só o capiroto. Lula, Bolsonaro, cada um pior que o outro. Vai? Contra todos. É isso aí, Vale de puta. Vagabundo. Cada um pior que o outro. Mais um processo. Vai? É isso. A sorte que eu tô falando de cabra mais graduado, né? Mesmo no processo, mas se eu fosse um pouquinho mais famoso, com certeza me processaria. Vai? François viveu 140 anos. Não, 1694 a 1774. Dá 80 anos, né? 1600 até 1794. É 94. Então, para os fisiocratas, o poder, a riqueza, físio em grego é a natureza. Vem da terra ou da natureza. Então a agricultura é a área da economia mais importante para o Quesnay. Gente, difícil hoje, hein? Então a agricultura é a área mais importante da economia. A economia tem 3 setores. Quais são os 3 setores da economia? O primeiro setor é o quê? Não. O primeiro setor é o que produz commodities. É barato, tá muito. E commodities são o quê? Tudo que vem da natureza. Mineração, agricultura, que é a plantação, né? E pecuária, criação de animais. Esse é o primeiro setor da economia. Qual que é o segundo setor da economia? Isso. É a indústria. A indústria é aquela que transforma as coisas do primeiro setor. Transforma minério, por exemplo, pega o petróleo e transforma em combustível, gasolina, diesel. Aí é indústria. Pega os metais, pega o próprio petróleo e transforma num celular. Tem ali o silício, tem vários componentes aí, todos eles vêm da mineração, de alguma parte da mineração. Pega, por exemplo, elementos da agricultura, vegetais, grãos, cereais, e também transforma isso em algum outro produto. Olha,
Vinho, né? Não é. Vem da uva. Cerveja. O que mais? Cerveja, vinho, pão. Aí é indústria. E a pecuária? Pega os animais, as carnes e as transforma também. Temos a indústria de processados aí, gente. Obrigado, gente. E qual que é o terceiro setor da economia? Não sei. Não tenho certeza. Terceiro setor é o setor de serviços. São os prestadores de serviços, o comércio, o turismo, isso tudo está dentro do terceiro setor. Então aquilo que foi produzido enquanto commodity foi industrializado e agora você vai vender, comercializar. No boteco, a pinga, a cerveja, né? O vinho. No supermercado, uma boa parte desses produtos industrializados já estão ali, né? Para ser vendidos também. E aí o terceiro setor, o setor de serviços. E para o Kesney, a agricultura é a principal fonte de riqueza de um país. Se fosse assim, o Brasil seria a maior potência do mundo mundial. Porque nós somos um dos maiores produtores de commodities do mundo. Tem muita mineração, tem a Vale, produz vários minérios ali, metais, né? E por que a gente não é? Porque não é a agricultura a principal fonte de riqueza. Pecuária. Nem a pecuária. A pecuária está no primeiro também. O Brasil é muito bom no agronegócio, que junta agricultura e pecuária. Inclusive está tendo a FEMEC, que é a famosa feira de agropecuária de Uberlândia, acontece aí, né, anualmente. Da tradicional família brasileira. Os amigos meus foram na Americana, terça-feira. Só tinha os fazendeirão da FEMEC lá, né? A FEMEC, a família tradicional brasileira, sempre se encontra na zona. Aí eu tomo processo, não sei porquê. Mentira. Mas tava lotado essa água, né? A Americana. Mas voltando aqui, primeiro setor da economia. O Brasil é um grande produtor de tudo isso aqui. E não é a maior potência do mundo. Então isso quer dizer que o Kesney estava errado. Não é a natureza, não é a riqueza natural, nem a agricultura a principal fonte de uma riqueza do Brasil, ou do mundo, ou de um país. O Brasil é um grande produtor de commodities, talvez um dos maiores do mundo, juntando as três. E não é a maior potência do mundo. Então, entre 1654 e 1656, o economista inglês William Pett ele fez um levantamento na Irlanda para poder avaliar o potencial produtivo do exército inglês. Ou seja, ele foi medir o que ele produzia para a agricultura e quanto tempo daria para abastecer o exército na guerra. E acabando o potencial de abastecer o exército na guerra, acabava o potencial do exército continuar na guerra. Aí a guerra tinha que acabar. E tinha então ou que ganhar antes ou depois disso tinha que assumir que perdeu a guerra. Em 1766, o Adam Smith afirmou que o trabalho, e não a natureza, não a agricultura, que é a grande fonte de valor de riqueza. Por quê? É o trabalho que transforma as coisas. É o trabalho que transforma o minério em um celular. É o trabalho que transforma a agricultura em algo de valor, porque você tem que plantar e depois colher, ou seja, trabalho. Sem trabalho não tem agricultura. É o trabalho na pecuária, você tem que criar o animal, dar de comer para o animal, abater o animal, depois preparar o animal para tornar o alimento. Então é o trabalho. Na mesma coisa na indústria você precisa de trabalho, para pôr as máquinas para funcionar. No setor de serviço, você precisa de trabalho. Pessoas para venderem, para quem quer comprar. Então, Adam Smith aqui estava certo, né, no lugar do Kesney. Mas isso também é uma desculpa, porque o Adam Smith mora no Reino Unido. O Reino Unido é um lugar que não tem
terra. Ou seja, não tem commodities. Ele foi esperto. Naquela época os países estavam disputando quem que era mais rico. Os mais ricos eram aqueles que tinham mais terras ou mais riquezas naturais. Eles falaram, não é riqueza natural que é a fonte de riqueza, é o trabalho. Porque o Reino Unido só tinha trabalho, não tinha terra. Foi muito esperto. E aí transformou quem tinha terra em quem não era tão rico assim. Em 1839, já no século XIX, o economista norte-americano Henry George, ele disse que a terra deveria ser comum a todos, uma espécie de comunismo, né? E só ela deveria ser tributada. Aí é que temos um problema, né? Não trabalho produtivo. Por quê? O que ele está falando aqui com isso? Que a terra tem que cobrar alto imposto da terra. Por quê? Principalmente se a terra estiver parada. Porque a terra improdutiva, ela é um problema sério para um país. Então, ao invés de você cobrar imposto de quem trabalha, de quem está produzindo, cobra de quem não está trabalhando, para forçá-lo a trabalhar. É o que acontece no Brasil. O Brasil hoje cobra em média 5% de imposto da galera do agronegócio. Dá subsídio para poder comprar trator, um maquinário. Tem linhas de financiamento, tem o plano safra para você plantar e colher. Tudo com dinheiro do governo, dinheiro público subsidiado. Então o agronegócio do país ele tem muitos benefícios do governo. Já a indústria não. A indústria brasileira está se ferrando desde a década de 80, que é o segundo setor da economia, que é um setor também fundamental para a economia. A indústria hoje do Brasil paga em média de 30% a 45% de impostos. Então o que compensa mais no Brasil? Compensa ter indústria no Brasil? Não, compensa ir para o agronegócio. O agronegócio paga só 5%. Tem um monte de linha lá que ele não é taxado. Tem uma série de benefícios do governo, com dinheiro subsidiado, público. Dinheiro do povo investido para poder enriquecer a galera do agronegócio. Aí vai lá, o PIB começa com P de pecuária, né, na música lá, né? É o agronegócio que move esse país. Quantas pessoas do Brasil, do nosso país, estão empregadas no agronegócio? Se você for olhar, a maior parte da população está empregada em qual setor? Terceiro setor, que é o setor de serviço. O campo hoje, praticamente toda a produção de commodities é feita por máquinas. A indústria hoje, praticamente toda ela, pelo menos a de ponta, a mais avançada, tudo é máquina que produz. Então quem emprega? O terceiro setor. E é emprego que gera renda. Renda para as famílias poderem comprar e consumir, para que a economia possa girar. O grande fazendeiro, o caboclo do agronegócio, está pensando em exportar, em vender para fora. Se sobrar, ele vende aqui. Ele vende para quem paga mais. E quem paga mais é melhor você receber em dólar ou em euro. Então eles movimentam só em números. Ah, aumenta o número, foi o PIB. Mas esse PIB, né, de sei quantos bilhões, a maior parte dele foi para quem? O bolso de uma meia dúzia de fazendeiros. Esse fazendeiro dividiu com a população? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Investir na próxima produção? Ele vai investir no Estado. O Estado que vai subsidiado ali, dinheiro público. Ah, mas está quebrando os fazendeiros. Quebra pequeno produtor, pequeno e médio. O grande não quebra, não. O grande vai comprando o pequeno que está quebrando. E o médio que está quebrando, comprando as terras deles. E aí, para o Henry George, o que tem que fazer? A terra que não produz, muito imposto nela. Para forçar o quê? A produzir alguma coisa. Porque se ela ficar parada e improdutiva, um monte de gente querendo trabalhar, querendo produzir. O que a legislação brasileira fala em relação a isso? Se a terra é improdutiva, essa terra deve ser desapropriada pelo Estado. Desapropriada significa que o governo vai tomar do cara e o cara não vai pegar nada? Significa que o governo vai pagar. Quanto essa terra vale no valor de mercado?
Eu vou te pagar ela, você me dá essa terra, eu vou destiná-la para a reforma agrária. O dinheiro, o governo paga. Ele não vai lá te falar, você não produz nada, agora é minha. Ele te paga o valor. Isso acontece também em cidades, não com terra, mas com terrenos, para especulação imobiliária. O cara compra um terreno, fica anos esperando o terreno valorizar, não produz nada, não constrói nada no terreno e nem paga imposto. Ele tem que pagar IPTU. Ele não paga. Aí fica anos, 20, 30 anos. Você vai lá ver aquele terreno der mais de impostos do que ele vale. Aí, o que se luta hoje, o movimento do MTST das cidades, que é o trabalho sem teto, é para que esse terreno seja desapropriado. Para quê? Para construir moradias para quem não tem casa. Então, esse é o desejo, ou o que se pretende, porque já existe isso no campo. A reforma agrária já é algo que está, inclusive, na Constituição, mas não existe na cidade. E o cara está devendo mais. Aí o que os caras fazem, né? IPTU, você está devendo 30 anos de IPTU aqui, você vai ter que pagar. Aí é muito dinheiro, vale mais do que o terreno, que o cara faz, para ele não perder o terreno. Ele vai e começa a pagar, paga uma ou duas parcelas e para de pagar de novo. Porque só depois daqui 30 anos que volta a encher o saco dele. Enquanto isso o terreno está se valorizando, né? Especulação imobiliária. Então esse é o que é defendido aí por N. Jorge, né? Vamos tributar terra parada, terreno parado. E não tributar o trabalho produtivo. Você tributa a indústria brasileira, você fode com a indústria. E é por isso que o Brasil é um país atrasado e vem se desindustrializando desde a década de 80. A taxa de juros hoje no Brasil é 3,75. É o que a indústria paga para pegar dinheiro emprestado. E o agronegócio? Paga 5%. Aí é fácil, né, velho? Você mexer com o agronegócio. Mas você tem que ter terra, fazenda, né? Grande pra caralho. Ou seja, isso é um privilégio de 1% da população brasileira, que é dona de mais de 51% das terras do Brasil. Então, para um grupinho muito pequeno e seleto, né? Então, desde 1950, a hipótese do agricultor eficiente do economista Theodor Schultz, né, põe a agricultura no centro do desenvolvimento econômico. É muito importante, mas não é o principal fator. Ela é fundamental para uma economia porque todo mundo precisa da agricultura, porque é dela que vem os alimentos, o que a gente come. E sem comida não tem ser humano que para em pé e não tem mais nada da economia para funcionar. Tanto que a China hoje, né, é a maior compradora das nossas commodities, principalmente dos nossos alimentos. A China tem uma agricultura muito forte. Mesmo assim ela não consegue abastecer, porque é 1,4 bilhões de pessoas. É gente pra caralho, então é muita comida que eles precisam. Então a economia é importante, é fundamental. Sem comida o país não sobrevive. Mas você quer conhecer, se conhecêssemos a economia da agricultura, conheceríamos aí muito da economia de ser pobre. Porque todo país que vive exclusivamente da economia, da agricultura, é pobre. Se a gente focar exclusivamente o Brasil no agronegócio, vamos continuar um país pobre, com meia dúzia de ricos. O agronegócio é importante? É. Mas enquanto continuarmos insistindo em privilegiar só esse setor da nossa economia, o Brasil vai continuar miserável. Até porque essa galera do agronegócio está pensando nele mesmo, e não no país. É para vender. E se estão pagando em dólar e euro mais lá fora, eles vão vender a comida para fora, não para nós. E a gente vai passar fome, sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Entende como é que é a lógica perversa? E como é que precisamos mudar isso? E como que é difícil mudar? Por que é difícil mudar? Uma das bancadas mais fortes no Congresso é a bancada do agronegócio. São 3 bancadas fortíssimas no Congresso. Quais são elas? É a bancada BBB. Do boi, que é agronegócio. Da bala, é do tio, da Carminha, faz o melhor, o Lula.
A minha bancada são os militares fortes, né? As polícias. E da Bíblia, os evangelhos. Eles são muito fortes. E os três atuam em conjunto. E tem alguma bancada do setor da indústria? Não tem. Tem, a indústria se reuniu, né? O sistema, né, da Fiesp, FIENG, né, que é a Federação das Indústrias do Brasil. Eles se reuniram para pedir para baixar os juros de 3,75. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, baixou? Reuniu essa semana a ata do Copom, manteve em 3,75. A desculpa é para manter a inflação dentro da meta, mas não tem conseguido também. E aí para a indústria essa é a taxa de juros. O agricultor, a taxa é bem abaixo, é com dinheiro subsidiado, dinheiro público. Para o grande agricultor, porque o plano safra é só para big fazendeiro, não é para o pequeno lá não que está plantando mandioca, cenoura, beterraba não, que vende para ceado. É para o grande produtor, aquele que exporta, que vende para fora. A maior parte dos alimentos que estão na nossa mesa hoje vem da agricultura. Mas não da grande agricultura, não do agronegócio, mas da agricultura familiar. São os pequenos produtores que vendem no Ceasa. Esses não recebem dinheiro do governo. Não tem plano safra para eles. Olha só como é que o sistema é perverso. E como é que o Brasil precisa repensar. Só que essa galera não. Mas o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo. Mas aí, o que sobra para nós? Ferro. Sobra só commodity, ferro é commodity, né? Só minério.